Olá, jovens de todas as idades, boa noite. 14 de novembro, 18 horas e 57 minutos. Sejam todos muito bem-vindos. Cadu Damian já chegando por aqui. Seja muito bem-vindo, Cadu. Já já vamos começar a conversar. Estamos aqui no canal Walter Educa. Hoje nós vamos falar com o Cadu. E a ideia desse programa, vamos colocar o programa, né, o Bate-Papo KeyCast, é justamente trazer profissionais. A educação financeira, ela é muito mais do que apenas dinheiro, né, apenas muito mais do que dinheiro e planilhas. Então, eu acredito que trazendo profissionais de outras especialidades, outros conhecimentos, vai agregar bastante na educação financeira de todos. Tá me ouvindo, Cadu? Opa, Walter, tudo bem? Opa, tem gente chegando aí, ó, o Campo chegando, seja bem-vindo. Maravilha. Tudo bem, Cadu? Tudo bem? Como é que você Como tá? está? Tudo Tranquilidade. ótimo. Muito calor por aí, não? É isso que eu ia comentar. Acho que por aqui é só o calor que está incomodando um pouco, mas no mais tá tudo bem. Não sei como é que tá por aí, se está muito quente também. Aqui na Zona Sul é um lugar assim, meio que outra dimensão, né? Eu saí da região central. Hoje à tarde estava uma sensação térmica de uns 45, 46 graus. Chegando aqui mais perto da represa, tava neblina, uma temperatura amena, graças a Deus. calor, calor caótico, mas mesmo assim ainda estou sentindo um certo calor aqui. Tive que dar uma circulada nas proximidades e tá calor sim. Ah, eu Então, imagino. Aqui que tá complicado também. Eu tô no Vale do Paraíba, né, em Guaraxinguetá, e legal. pra cá, assim, não adianta. Parece que o calor também só se instalou e não quer mais sair. Guaratinguetá, aquela região de Aparecida, né? Caminho para o Rio de Janeiro, não é isso? Isso, é cidade vizinha de Aparecida, perto de Pindamonhangaba, Taubaté. Legal, bacana. Eu passei muito assim, né? De passagem, quando eu fui da Marinha, a gente pegava sempre o ônibus, né? Passava aí pela Dutra e via no caminho. Tem nossa aeronáutica aí também, alguma coisa assim, né? Aqui tem escola de especialistas da aeronáutica. Meu pai, inclusive, ele atuou um bom tempo aqui, porque hoje Legal. ele é militar já reformado, né? Mas Aham. ele atuou um bom tempo. Ele era mecânico de voo e atuou com a parte de instrução também, instrução de alunos. Bacana. Quando eu entrei na Marinha, nós aqui em São Paulo não existia um comando, né? Existia só tipo assim, um posto avançado. Inclusive era um posto de interligação e tal. E aí quando o exame médico que nós fizemos para entrar para a Marinha, nós fizemos no Hospital da Aeronáutica. Tinha essa parceria, né? Hoje tem o comando do 8º Distrito, faz a ligação com as indústrias. Eu acho que é até interessante, né? Falando de inovação, uma mudança que teve, porque quando você comprava um navio da Marinha, você comprava o navio e você só podia usar a tecnologia do navio que vendeu. E aí houve uma mudança, uma inovação, por assim dizer, e aí você comprava a tecnologia e eles tinham que trazer, compartilhar a tecnologia, né? Então, foi feito esse comando aqui no 8º Distrito justamente para fazer essa ligação, que é uma área que tem empresas, né, fábricas e tal, para nacionalizar os produtos. Foi algo É bem interessante. interessante mesmo. Para a época Bem foi interessante o interessante. processo. Verdade. Então, seja muito bem-vindo, Cadu. Seja muito bem-vindo. Está entrando o pessoal aqui. Já estou dando um ok, uma cena para as pessoas. Seja muito bem-vindo. Maravilha. Como eu sempre falo aqui, Maravilha. Obrigado mais uma vez pelo convite, viu? eu que agradeço por você disponibilizar esse tempo conosco aqui, né? O Bate-Papo que essa ideia que eu trabalho com educação e planejamento financeiro, mas eu acredito que esse trabalho não é só dinheiro e planilhas, né? Como muitos vendem por aí. Eu acredito que somando com outros conhecimentos, essa educação financeira vai enriquecer muito mais. Por isso já estamos na 4ª temporada aí do Bate-Papo KeyCast. Nós começamos lá na pandemia, com alguns colegas também educadores financeiros.
E aí foi desenvolvendo, e lá no canal do YouTube nós temos conversa com o pessoal de seguro, MEI, empreendedorismo feminino, cooperativismo, e tem uma vertente gigantesca lá de conhecimento. Dá para maratonar lá, o pessoal fala que a maratona Walter Educa, né? Do bate-papo que enriquece. Então nós estamos hoje aqui com o Cadu Maravilha. Dami. Confirma, a pronúncia seria Damian ou Damian? Ah, pode ser, seria mais Damian mesmo. Damian? É, Tá. Cadu Damian, legal. Eu sou péssimo nessas pronúncias. tranquilo. Então, o Tá tudo Cadu bem. tem MBA em Inovação e mestrado em Educação. Ele é professor há 18 anos, atua desde 2010 como professor e agente de inovação no Centro Paula Souza. Para quem não é de São Paulo, o Centro Paula Souza é um ponto de referência aqui de São Paulo com relação ao ensino, né? É uma grande vertente aí. Ele também é mentor de startups, área de protagonismo e educação empreendedora. Seja muito bem-vindo, Cadu. Comente um pouco mais do seu currículo aí, muito bacana. Maravilha. Obrigado mais uma vez, viu, Walter? Então, a minha atuação acaba sendo, assim, de uma forma mais longa, assim, a longo prazo, como professor. Há 18 anos que eu trabalho com o ensino superior, o ensino médio, dei aula também para o ensino fundamental um tempo, mas o meu foco acaba sendo o ensino superior e hoje o ensino médio técnico. Como você disse, o Centro Paula Souza ele trabalha com a administração das ETECs, que são as escolas técnicas, e as FATECs, que são faculdades de tecnologia. E a ideia é que a gente possa trabalhar com os nossos alunos um ensino que é diferenciado, que acaba somando teoria e prática, e por isso que eu tenho também uma atuação como agente de inovação. A ideia do agente de inovação é estar vinculado à Inova CPS, que é a assessoria de inovação do Centro Paula Souza, Legal. e a partir dela a gente, desculpa, a partir dela a gente organiza projetos, eventos, a gente estimula mesmo os alunos e a comunidade ao empreendedorismo, à inovação, e aí a gente acaba trabalhando com a parte de mentoria também, inclusive para a comunidade. Além dos alunos, a gente atende muito o pessoal que corresponde aí às nossas regionais. E a minha regional, como agente de inovação, é uma parte do Vale do Paraíba. Aqui, Guaraxinguetá, Lorena, Cruzeiro, e depois eu atendo Mogi das Cruzes, Arujá, Santa Isabel, Litoral Norte também. Muito legal. Uma área bem grande aí, né? Uma área bem extensa. E É, eu creio que o impacto ali, né, já caindo para o Rio de Janeiro também, né? Já tem, se escorrer um pouco para o litoral, já tem o Rio de Janeiro. É, tem muito potencial, é um lugar de bastante potencial aí, não seria? eu acredito tanto no potencial do Vale, o potencial do Litoral Norte hoje, ele ainda está, digamos, eu vejo que é uma região que está ainda se descobrindo. Tá. Existem algumas iniciativas, a gente tem o pessoal que tem coworking, a gente tem o pessoal que já trabalha com hub de inovação lá no litoral, mas é uma região que está tentando descobrir a sua identidade em termos de inovação. Mas eu acho que é muito válido que eles tenham essa identidade própria, porque o Litoral Norte ele tem aí um faturamento muito bacana, não só com a parte de turismo, hotelaria, mas existem outras potencialidades que a gente acaba não vendo tanto, com tanta frequência, mas que vale muito a pena, de repente, a gente pensar na parte de pesquisa no caso da biologia, né, da vida marinha. Tem também a parte voltada para navegação, para engenharia voltada, realmente, você que
foi a da Marinha, conhece melhor do que eu até esses recursos utilizados para navegação, para exploração realmente dos mares, dos oceanos. Então eu acredito que essa tecnologia ela poderia ser desenvolvida lá, porque já seria um uso imediato, inclusive. E o Vale do Paraíba tem também um desenvolvimento muito bacana, principalmente por conta de cidades como Taubaté, que tem um hub de inovação. São José dos Campos tem o Parque de Inovação Tecnológica, o parque tem um hub de inovação. Então, são essas ações que acabam fortalecendo a região. Mogi das Cruzes já é Alto Tietê, mas Mogi conta também com polo digital. Eles têm lá todo um ecossistema de inovação próprio, que é estimulado, inclusive, pela prefeitura e pelo pessoal que trabalha diretamente com inovação. Então, são casos bem interessantes que a gente tem por aqui e que, de certa forma, valem muito a pena a gente ficar de olho, porque onde há inovação, há desenvolvimento e, por sua vez, a gente encontra riqueza também, né? Geração de capital. E é interessante você comentando aí, né? Eu estou, né, como diretor de empreendedorismo da ISU, que é uma entidade empresarial aqui da região do sul de São Paulo, e nós temos alguns parceiros, e dentre os parceiros nós temos a DESAMPA, que é da Prefeitura de São Paulo, que incentiva a inovação e tem alguns projetos bacanas, aí, como você está dizendo, aqui na capital. Mas a gente tem aquela ideia de capital, metrópole, né? A gente às vezes não tem noção que esse grande interior aí de São Paulo e o restante do Brasil tenha esses potenciais, e que falta um pouquinho mais de investimento, um pouquinho mais de divulgação, né? Eu acho que falta um pouquinho disso, né? O que você acha? Olha, nesse sentido, eu acredito que muitas vezes, assim, quando existe, digamos, um equilíbrio entre fatores, né? Muitas Tá, vezes, quando a gente tem investimento, a gente não tem o devido direcionamento. tá, E aí acaba que esses recursos eles acabam meio que se perdendo, eles não são, digamos, direcionados para aquilo que realmente precisa ser feito, para projetos que muitas vezes podem ser iniciados e não são iniciados por conta disso, porque muitas vezes o que acaba acontecendo nas comunidades de inovação é que a gente tem toda uma equipe, todo um pessoal responsável muitas vezes pela parte de pesquisa, pela parte de análise de mercado, pela análise de contexto da inovação naquele local, naquele município, naquela região. E só que assim, eles muitas vezes, de certa forma, eles acabam tendo um foco limitado. Por quê? Porque são diversas as áreas que a inovação acaba abrangendo. E aí, nesse sentido, quando a visão é limitada, corre-se o risco deles acharem que só dá para investir em inovação com um determinado viés, com um determinado nicho, com uma determinada parte do mercado. Por exemplo, tem muitas cidades hoje que investem pesado no empreendedorismo no sentido tecnológico, na questão de estimular startups a serem criadas, estimular as startups a receberem investimento inicial, mas muitas vezes deixa-se de lado o empreendedorismo social, deixa-se de lado aquele empreendedorismo que ainda é um empreendedorismo, digamos, básico, mas é um empreendedorismo que, ao mesmo tempo, faz a diferença no nosso país, que é a questão do desenvolvimento do pessoal que é MEI, dos micro e pequenos empreendedores, aqueles que têm pequenas empresas. Então, o que acaba acontecendo realmente, muitas vezes falta o investimento. E quando se tem um investimento, o olhar acaba sendo um olhar mais restrito. tá. Muitas vezes no processo, digamos, os próprios responsáveis ali por trabalhar com a questão da inovação, do estímulo ao empreendedorismo, eles acabam deixando de lado aí
algum tipo de empresa, algum contexto de mercado que poderia ser desenvolvido. E aí eles acabam tendo um foco um pouco mais limitado naquele setor que já é de destaque, ou naquele setor que é o mais promissor, até porque ele tem mais chances de gerar lucro, né, de dar aí o retorno sobre o investimento. Interessante, é um ponto de vista que eu não tinha percebido, né? E vamos aprofundar essa parte, que eu acho que é interessante, né? Vamos lá. Porque aqui em São Paulo, você falando, pelo menos a Desampa que eu conheço aqui, que é a mais próxima, ela tem um trabalho forte com os MEIs e talvez com pessoas das comunidades, pessoas das minorias. Eu acho interessante também. E aí, será que aqui, por abordar esses grupos, eles deixam outros grupos fora? Outros grupos fora? Não, não sei, né? Mas vamos voltar nisso aí. Aí a pergunta que eu tenho a dizer assim, para quem chegou agora, viu o tema ali, inovação para a riqueza. O que seria inovação? O que vocês colocariam como o que é inovação? É algo novo? Algo que lançou agora? O Brasil, como está se posicionado nessa parte de inovação? Bom, a inovação tem como base principal o processo criativo. O protagonismo criativo das pessoas é o que gera hoje a inovação no nosso país. Então, a gente pode entender criatividade como atividade de criação. Tá, E essa atividade de criação ela é totalmente baseada em fatores como empatia, colaboração, experimentação, imaginação também acaba sendo aí um quarto fator bastante importante. E a partir disso é que começa a se desenvolver a questão da inovação. Então a inovação ela toma a criatividade, ela toma essa capacidade criativa como base, e a inovação é a criação ou aplicação de uma nova ideia. Então, a partir do momento em que uma empresa, em que um empreendedor tem uma nova ideia em relação a um produto, em relação a um serviço, em relação a um processo, basicamente você está trabalhando com inovação. Só que tá. a inovação ela demanda outros aspectos, como por exemplo a questão da utilidade. A inovação ela tem que ser algo útil, Tá, ela tem que ser financeiramente viável e rentável. Ou seja, tem que ser financeiramente viável para que a empresa, para que o empreendedor crie aquele produto, aquele serviço, e também para que seja rentável, ou seja, além de ser algo que eu consigo fabricar, algo que eu consigo oferecer, também tem que ter aí um custo que tenha saída, que as pessoas acabem aí consumindo e isso gere o ROI, o retorno sobre o investimento, que eu falei agora há pouco. E além disso, além da utilidade e de ser financeiramente viável e também, no caso, financeiramente possível de ser adquirida, de ser aí realizada a aquisição, tem também a desejabilidade. É tá. um fator que acaba sendo alimentado por diversas questões, marca, a parte de design, a parte de tecnologia, tudo isso influencia no desejo. Então, uma marca hoje que tem uma alta desejabilidade é a Apple. A Apple hoje conta com esses quesitos, além de ter um produto que tem aí, digamos, a sua utilidade e também é financeiramente viável, tanto para a fabricação quanto para a compra, né, dos seus consumidores. Então a inovação, ela pode ser medida em termos de produção e retorno. Produção e retorno em que sentido? Uma inovação ela sempre busca solucionar um problema da comunidade, da sociedade, e aí à medida que essa solução ela é eficaz, eu vou ter um retorno, inclusive financeiro, com relação ao investimento que eu realizei. Bacana, muito interessante.
Minha primeira formação é História. Você viu como que a educação financeira já estava no caminho, né? Eu formado em História, Verdade. e aí uma das disciplinas era História Econômica. E aí o nosso professor levou os alunos numa das atividades no evento de economia na UF, se não me falha a memória, na UF, lá no Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense. Uhum. E isso lá nos idos de 2001, 2002. E lá, falando sobre inovação, não sei se o termo exatamente era inovação naquela época, talvez usassem outro termo, né? Mas eu lembro que eles usaram um exemplo daquela empresa 3M, Hum. que era uma empresa, quando se falava de inovação na época, porque você não conseguiria, por exemplo, classificar a 3M. A 3M é o quê? Uma empresa química? É uma empresa de roupa? É uma empresa... Porque ela fabrica tantos itens diferentes, mas porque ela vai inovando, vai fechando parcerias e vai embora, né? 3Ms. Inclusive aqui em casa eu tenho 3Ms. A minha mulher, a Mariana e o Marcos, que são os meus filhos. Então a gente Legal. está sempre inventando alguma coisa aí. Eu tenho certeza que eles são bem criativos também. Principalmente, São, principalmente os dois filhos, né? são bem criativos, viu? Sempre inventando alguma. Ah, que maravilha. Mas realmente a 3M é um exemplo sensacional de inovação e principalmente em termos de obtenção de, de renda, de fonte de receita. Sim. Eles têm aí, digamos, uma tradição até de ter aí os seus produtos sempre muito bem aceitos, vendem muito bem, até quando o produto, não sei se não sei se o seu professor contou a história lá do post-it. O post-it foi criado aleatoriamente, né? Mas Isso. conta aqui Até, para quem chegou agora. Vamos lá, conta aí. não, e o bacana é isso, até quando a 3M não quer inovar, ou quando eles acham que não vão inovar, eles acabam inovando. Porque, segundo eu vi um mini documentário da 3M, e eu achei interessante, porque levou cerca de 20 anos para que eles efetivassem o post-it, o bloco de notas autoadesivas. Porque antes eles só tinham uma cola que não colava. Era uma espécie de substância adesiva, Era só um que essa grupo. substância ela era tipo aquela colinha de figurinha, né, que a gente tem no cromo, né, o álbum de cromo. E aí a 3M tinha lá essa cola que não colava, então eles falavam assim, poxa, isso daí não adianta de nada, porque a gente quer uma cola que tem ali, digamos, uma cola que suporte o peso de objetos. Tanto é que, Sim. tanto é que uma inovação da 3M são aqueles ganchos, né, que eles não precisam de prego. Você tira o papel, aí ali atrás tem um adesivo super forte, você coloca ali contra a parede e você consegue pendurar quadro, outros Você vai objetos de decoração. esticando aqui, né? Conforme a É, necessidade. isso, sem precisar de furo. Isso é muito bacana. Aí eles queriam uns adesivos desse tipo. Mas aí tinha essa cola que não colava. E aí, um outro inventor, ele tinha o hábito de tudo quanto era livro, tudo que ele usava no dia a dia, e ele precisava marcar as páginas, ele pegava assim, uns pedacinhos de papel coloridos e ele marcava. Só que ele marcava colocando dentro ali, colocava uma parte para fora, a maior parte para dentro e fechava o livro. Na hora que ele ia Tá. folhear, abrir o livro, aqueles papéis eles se perdiam, às vezes até voavam. E aí que ele teve a ideia, falou assim, peraí, e essa cola que não cola? E se eu, de repente, utilizasse essa cola para que eu pudesse colocar o meu bloquinho, o meu bloquinho de notas, ele é minha folha de notas. Eu poderia colocar em qualquer lugar, caderno, livro, e aí simplesmente eu poderia retirar e não iria danificar a página. E com essa cola, não é qualquer coisa que tiraria esse pedacinho de papel do lugar. Então ele fez o teste, colocou lá o bloquinho de notas autoadesivas com a cola que não colava, e aí surgiu o post-it.
que é esse bloquinho que a gente usa hoje para recado. Ele utilizou por muito tempo para marcar livros e tem muita gente que usa. A 3M depois Sim. fez um post-it especial que funciona como marcador de livro e fez o maior sucesso. Até hoje, assim, tem várias marcas de blocos de notas autoadesivas, mas a gente só pensa no post-it, Virou a a gente só referência. pensa na 3M. Virou a referência. Muito legal isso, né? Não, é muito bacana. A empresa, quando ela respira inovação, ela acaba, de certa forma, trazendo aí, trabalhando e tendo principalmente o retorno financeiro quando ela simplesmente utiliza a inovação como algo que faz parte da sua cultura. Então, mesmo que ela não queira inovar, ela acaba inovando. E aí tem até uma pessoa que entrou aqui, o nome dele é Paulo, ele tem aqui a empresa Tracto. A Tracto ela tem várias vertentes, desde um recurso que é super rico, super utilizado para a parte gráfica, de design, design de marcas. É assim, é um recurso multiuso para quem muitas vezes nem sabe como fazer algo no marketing digital, como produzir algo nessa parte de design, pode contar com o aplicativo desenvolvido. Na verdade, hoje já é uma plataforma, né? Bacana. E tem aí diversos recursos disponíveis. E, além disso, ele organiza diversos eventos super importantes. Inclusive, foi agora, acho que em setembro, que foi organizado um evento lá na cidade de Penedo, e foi de responsabilidade também do Paulo, responsável aí pela empresa, pela Tracto. Então, Pô, legal. até, até aproveitando que ele está por aqui, só para citar aí mais um exemplo de inovação, né? Bacana. E se o Paulo também quiser participar de um bate-papo que quer, se manda um direct aí. Acho que é bacana. Eu rapidamente entrei aqui na internet e eu já utilizei essa plataforma, hein, ó. Olha o jabá. Olha que legal. Bacana, Não, e bacana. muito assim, é muito simples, é muito eficaz de se utilizar. Eu mesmo já estou recomendando para vários professores do Centro Paula Souza, e quem sabe não surge aí futuramente uma parceria, porque conforme os professores vão usando, eles vão fazendo Sim, a divulgação interna, né? E aí a empresa, chega uma hora que a empresa quer adotar aí esse padrão, esse sistema. que facilita muito a vida de quem vai fazer esse serviço, né, as atividades, design. Eu achei bacana, eu gostei de utilizar, né? E quem sabe aí, mas provavelmente a gente bate um papo aí com o Paulo Tracto, para a gente conversar mais aí sobre o produto dele, né? Perfeito. Bacana. Seja muito bem-vindo, Paulo. E aproveitar e dar boas-vindas para os demais aqui também. Paulo Tracto, seja bem-vindo ao Bate-Papo QCast. Cláudio Ferreira, a BGF Empresarial participando. Guilherme Compre. Quem mais aqui? Enerson, Marcos. Me perdi aqui. Marcos, Invest Trading. Tats Faria, Caab Boeira, Rogério Marinho, grande colega aqui também, de São Paulo, Recauê, ZHZ Consultores, Sayonei, Ali Barbudo, até o Ali Barbudo está aqui, e Campos, William dos Santos, legal, bastante gente passando por aqui. E normalmente fica gravado e o pessoal acompanha depois nos grupos também, né? Bacana. E quando se fala em inovação, juntando com a educação financeira, juntando, né, o tema, nós trouxemos a inovação para a riqueza, nos últimos anos tivemos muita inovação na parte de finanças, né, o Damian? Que tem aí o Pix, tem internet banking, a concorrência gigantesca das casas de investimento, né, a home broker. Eu lembro quando eu comecei a investir lá em 2006, 2007, você pagava uma taxa gigantesca, você tinha que ficar procurando corretora para pagar menos. E aí veio a Empíricos inovando, né? Derrubou o preço, dava informação que você pagaria na época 3, 4 mil por uma informação, eles distribuíram por R$ 50, né? E foi um arrebento. Eu lembro que eu participei de um evento de marketing aqui em São Paulo, no Transamérica,
e lá estava o diretor de marketing do Banco do Brasil falando, e eu perguntei qual que foi o impacto da Empíricos para eles, né? Que foi uma inovação. E eles falaram, realmente nós não esperávamos, quando lançou nós não acreditávamos que eles iam vir com essa força toda, e eles tiveram que repensar toda a estrutura de marketing, toda a estrutura de trabalho, processos, para conseguir bater de frente e continuar com os clientes deles. Eles perderam muitos clientes, né? Tiveram que fazer toda uma remodelagem no trabalho deles. E Não, e é bem interessante que... Não, com certeza. E aí você vê que tudo acaba sendo direcionado para uma inovação, porque aí você tem a inovação dos processos. A gente hoje tem, digamos, um crescimento cada vez maior de pessoas que se interessam pela questão do mercado de ações, em como fazer investimentos, em como trabalhar realmente com essa parte, em ter essa possibilidade de fazer com que, no caso o capital, ele gere aí essa renda passiva. Então, na verdade, é uma abertura que se deu em termos não só de se trabalhar os processos de uma maneira diferenciada, mas principalmente em termos de aprendizado. Até aproveitando que, puxando um pouco para o lado aí da educação financeira, essa questão de que hoje as pessoas elas podem ainda, em sua maioria, elas talvez não saibam como lidar com o mercado de ações como um todo. Mas pelo menos elas já têm consciência de que existe, de que elas podem, digamos, trabalhar com alguns recursos voltados aí para renda fixa, fundos imobiliários. Tem muita gente que hoje conhece e até acaba investindo nisso. Então, eu acredito que isso seja também aí parte de uma inovação, realmente. Sim, tem. As plataformas, né? Eu lembro que o Tesouro Direto era uma dificuldade você conseguir. Não, você nem sequer investia em tesouro, né? Você tinha que comprar através da corretora. Aí o governo criou o Tesouro Direto que você comprava você diretamente com o Tesouro, você vai lá e compra, né, porções. E aí eles têm os cursos que ensinam como fazer isso. E, como você falou, renda fixa, tem toda explicação. Então hoje está muito facilitado. Só que aí surge um outro problema que eu acho que entra, que você falou da viabilidade, quando eu coloco a carapuça da pessoa física, é que é tanta informação que a pessoa acaba se perdendo, né? Acaba se perdendo. Você vê Tem que algo tomar desse tipo? cuidado. Não, eu noto. Eu acredito assim que a gente, no caso, tanto eu quanto você, quanto os educadores de uma maneira geral, hoje a gente tem uma preocupação muito grande, que é o fato da ansiedade informacional. Hoje, Sim, assim, é muita informação e é o algoritmo de Instagram, de YouTube, de Facebook, o tempo todo bombardeando a gente com informações, e muitas informações, às vezes, ou na maioria das vezes, nem é tão relevante para a gente. Então a gente tem que saber trabalhar aquela seleção realmente, e me preocupa muito, não só no setor de finanças, mas de uma maneira geral, a forma com que as pessoas elas estão apreendendo informação e a maneira como elas estão utilizando essa informação. Porque é o que você disse, pode acabar acontecendo uma confusão no sentido da pessoa não saber ao certo a quem recorrer, como realizar um determinado procedimento, de onde que ela pode tirar uma determinada informação, se ela está no caminho certo, se ela está investindo certo. Então, realmente, esse excesso de informações pode gerar esse conflito que você mencionou, com toda certeza. E é uma preocupação que a gente tem até do ponto de vista educacional. O aprendizado, a gente sabe que à medida que a pessoa se vê ali cercada de muito conteúdo e ela se vê forçada a apreender tudo aquilo, o que vai ficar retido ali na mente, para o conhecimento dela, com certeza é muito menos do que ela poderia armazenar. sim.
É que a ideia do copo d'água, né? Se você for enchendo, tem uma hora que vai se perder a utilidade, né? Que você não vai conseguir beber, você não vai conseguir carregar, porque vai estar tão cheio, e às vezes você tem que estar mais vaziada para conseguir movimentar o copo, para conseguir beber, para não ter problema. E é justamente essa quantidade de informações que você comentou, né? E aí eu fico pensando, Cadu, você trabalha aí provavelmente com jovens, né, na escola técnica, e dentro do, que nem você falou, existe, vamos voltar um pouquinho aquilo que nós tínhamos conversado. Existe investimento, fato, mas muitas vezes o direcionamento não abrange todas as necessidades, né? Às vezes fica num grupo pequeno que poderia ser expandido. Antes da pandemia, eu assisti um documentário sobre a China, né, que estava com potencial Uhum. gigantesco. E aí, com essa pandemia, a gente não tem muita certeza das informações, aí, até pelo excesso de informações que nós recebemos, né? Voltando no que nós conversamos. E lá, assim como nos Estados Unidos existe o Vale do Silício para incentivar a inovação, lá na China também tem o seu equivalente. E no Brasil não vejo isso, né? Existe algum projeto que você saiba, sou assim de grande porte para desenvolvimento ou só grupos pequenos de desenvolvimento de projetos? Infelizmente, assim, um projeto, algo que seja do porte do Vale do Silício, a gente não tem. Até porque o Vale do Silício foi um conjunto de fatores assim que foram, é, digamos que foi um conjunto de fatores que foram produzidos de maneira gradual e ao mesmo tempo foi um encontro assim de diversos fatores que deram muito certo. O primeiro fator foi o educacional. A gente tem ali no Vale do Silício duas das maiores universidades dos Estados Unidos, que é a Universidade de Berkeley e a Universidade de Stanford. Stanford, Tá. inclusive, Stanford é considerada, inclusive, a segunda melhor em nível mundial. E, além disso, nós tivemos realmente o crescimento de empresas que foram lá para o Vale, inicialmente em busca do silício, como o próprio nome diz. Tá. Depois eles começaram, tanto é que as pioneiras ali foram IBM, HP, elas foram para lá em busca de produzir chips de silício. Só que aí, conforme foi passando aí, foi sendo desenvolvida a tecnologia e novas tecnologias, inclusive digitais, o que acabou acontecendo é que as empresas começaram a continuar se expandindo ali em busca da tecnologia e principalmente com um incentivo constante do governo norte-americano. O governo ele incentiva em termos de tributação, em termos de incentivo mesmo em relação ao local, em relação à parte de divulgação daquela empresa para contratação de universitários, contratação de mão de obra com conhecimento totalmente específico, totalmente voltado para a inovação. Então, são vários fatores que foram ali sendo agrupados e deram certo. Existe a possibilidade disso acontecer no Brasil? Existe ao nosso modo. Nós Tá. podemos sim, nós podemos sim unir as universidades que são mais fortes aqui no país em busca de um desenvolvimento principalmente das empresas. Só que realmente o que acaba acontecendo? No nosso país hoje, a gente tem a busca pela inovação, mas aí são esses pontos isolados que acabam não se encontrando ainda. Sim. A gente tem, por exemplo, várias iniciativas como o Porto Digital em Recife. A gente tem o pessoal que trabalha aqui em São Paulo, né, com essa parte da inovação, que acaba sendo associada à USP, Unesp, principalmente à Unicamp, que tem uma força muito grande nessa questão da inovação. Mas todas as universidades têm a sua agência de inovação. A gente tem a Inova dentro da USP, a gente tem a Inova Unicamp,
E fora isso, a gente tem também outros pontos que muitas vezes não são diretamente ligados a universidades, mas são associações que acabam acontecendo, por exemplo, em Florianópolis. Florianópolis já está sendo considerada aí a Ilha do Silício, porque Que existe legal, um movimento ali. Oi, desculpa. que legal, que bacana. Acaba tendo esse movimento voltado para a inovação ali, em Florianópolis. E também a gente tem diversas associações que acabam se formando, como, por exemplo, aqui no Alto Tietê, a gente tem o Alto Tietê Valley. O Alto Tietê Valley ele é voltado para os empreendedores que atuam diretamente com inovação e querem, digamos, catalisar, reunir as empresas que trabalham com a inovação tanto na Grande São Paulo como aqui na região do Alto Tietê, parte do Vale do Paraíba também. Então existem essas tendências, existem esses agrupamentos, mas talvez a gente consiga algo assim nosso, não digo um Vale do Silício, mas assim talvez a gente consiga aí realmente um ecossistema mais efetivo quando a gente conseguir de certa forma unir as forças, reunir ali os grupos que a gente possui, independente de região, e equilibrando também a atuação. Porque muitas vezes o que causa esse distanciamento é porque, por exemplo, você tem vários grupos que já estão aí em um desenvolvimento bem maior, né? E ao mesmo tempo você tem esses outros grupos que acabam sendo emergentes, que estão sendo criados agora. Em Porto Alegre a gente tem um pessoal lá da Tecnopuc, que é muito forte também, pessoal associado à PUC do Rio Grande do Sul. Então existem esses movimentos. O que a gente precisa é encontrar uma forma de trabalhar ali de uma maneira mais engajada. E talvez com o tempo, conforme cada um for tendo ali a sua evolução local, talvez a gente consiga ter uma evolução ainda maior, uma evolução regional ou até nacional. É legal, você vê que é inovador. A gente aqui numa véspera de feriado, a gente podia estar indo para a balada falando sobre inovação, né? O Lucas Santos chegou aí, Verdade. ó, falando fala, Cadu, bem grande. Boa noite, Walter. Seja muito bem-vindo, Lucas. Ah, fala aí, Bacana, Lucas. Boa noite. legal, bacana. É E bom você está que o pessoal chega falando, animado já, né? né? O pessoal está empolgado, isso é bom. E, e você falando das startups, né? Agora que eu dei o estalo aqui, eu sou parceiro de duas startups para o meu Olha que trabalho de legal. educação financeira, né? Um é a Heroes Park, que é a Heroes Park, plataforma conheço. com vídeos para aulas, tudo, né? Outliers é um curso que a gente trabalha, um grupo de empreendedores, Lucas Santos, e bacana. E a Heroes Parks, que é a plataforma para você montar cursos, mentorias, e eles estão inovando, lançaram agora eu consigo fazer um tipo o Google Meet, só que é o Heroes Meet. Então eu Que consigo legal. fazer dentro da plataforma uma aula online interna, para você ter ideia como que estão inovando. E a outra é a parte da finança mesmo, que é a outra startup, que é a Meu Vista, que é uma plataforma para planejadores financeiros. E aí eu consigo, a gente elimina o Excel, Uhum. consegue fazer ligação direto com as agências bancárias, com os bancos, para puxar os dados, fazer toda a conexão, puxar. Ah, eu quero separar esse investimento para aposentadoria, isso aqui para troca do carro. Consigo fazer toda essa movimentação dentro da plataforma e eles vêm inovando. Inclusive, eles fecharam a parceria numa disputa dessa de startups com o Primo Rico. O Primo Rico tem uma empresa que investe em startups, né? E aí Aham. eles estão investindo na Meu Vista. Então, deu um estalo Que aqui, a gente até legal. esquecido disso, né? Como que a inovação participa. Até um dia desse era Excel. E Excel é uma coisa, a não ser quem goste muito, é uma coisa chata de preencher, é uma coisa chata de você. Né? E aí eu estou pensando aqui, justamente nessas startups, a inovação vem muito também para solucionar algum problema que existe, não é isso?
Seria mais ou menos isso também? Seria algo que dá um start na inovação? Não, exatamente. Você estava falando a respeito do uso aí da Hero Spark para você ter, digamos, uma medida mais interessante em relação ao Excel. É claro que, como você falou, tem gente que gosta, tem gente que está habituado a utilizar, mas se você tem outros recursos, não custa nada você explorar esses outros recursos. A gente precisa ter aí, digamos, pelo menos a experiência para saber se aquilo é ou não inovador para a gente. Então Sim. a gente parte desse princípio. A inovação, ela pode talvez ser útil, resolver o problema de um determinado grupo de pessoas, Tá. mas nem sempre aquela inovação vai ser eficaz para você. De repente, o que acontece é você ter que ir atrás de uma outra solução, de uma outra ideia, ou até você pode criar a sua própria ideia, ter aí a sua inovação e gerar um produto, um serviço que tem aí essa utilidade para você. Então, a inovação ela nasce com esse princípio realmente, que é você sanar, resolver um problema, eu diria até melhor, é você resolver, curar uma dor latente. Essa dor latente é aquela que está te incomodando assim todo dia, aquela coisa que fica na cabeça ali, sabe? Tá. E aí o que acontece é que a inovação ela te ajuda a resolver esses problemas que muitas vezes são aqueles que ficam te incomodando de forma constante. E a gente sempre tem aquele problema maior. Então, normalmente, a inovação ela nasce para a gente resolver aquele problema que nos incomoda mais. Então, Tá. o empreendedor, o inovador, ele mira naquilo que, de certa forma, é uma dor latente para ele e para os outros, ou para os outros. Ele nunca pode mirar em algo que seja uma solução só para ele. Tá. Porque daí ele vai se beneficiar daquela solução. E como é que fica? De onde que ele vai tirar o rendimento? De onde que ele vai tirar, no caso, o seu lucro? Não tem como. Então, ele precisa criar essa inovação. E se ele quer criar essa inovação, e com essa inovação ele quer iniciar uma startup, ele começa trabalhando com uma empresa que vai ser totalmente escalável, ela vai ter que estar sempre ali trabalhando, digamos, o ganho de escala, porque ela precisa, de certa forma, com o mesmo número de envolvidos, com a mesma equipe, com o mesmo valor, no caso, utilizado, o mesmo valor, digamos, empregado ali naquela empresa, a ideia é que ela cresça cada vez mais, sem você ter Tá. que ficar investindo cada vez mais. Ela vai crescer de acordo com a demanda do público. Então a startup ela acaba tendo isso, esse diferencial. Ela cresce porque o público precisa dela e ela vai também trabalhando aquilo que a gente chama de pivotagem, que é você ir mudando aos poucos a estrutura da empresa, aquilo que ela oferece, mudar talvez a gama de produtos, de serviços que ela tem, de acordo com a demanda do público. Então tudo isso faz a diferença e é claro que se você mirar naquela dor latente do seu público, com certeza, e se você conseguir a melhor solução naquele momento para aquela dor, com certeza você vai ter sucesso com a sua inovação, com a sua startup. Porque, a princípio, para você ter esse rendimento que a gente está falando, você precisa ter também essa, digamos, esse feedback por conta do público. O público tem que aderir à sua ideia e enxergar essa ideia como sendo realmente uma solução eficaz para eles. Bacana. E você falando dessa inovação para que não necessariamente vai atender todo mundo, mas pode atender um grupo. Eu estou vendo os livros aí atrás de você, tem a questão do Kindle, né? Que muita Sim, gente usa pela facilidade
de mobilidade, de andar, ir para lá e para cá, e ocupar menos espaço. Como tem gente que, se não tiver sentir o cheiro do livro, não consegue, né? E às vezes a pessoa usa os Verdade. dois, né? Conforme a necessidade. E é bacana isso. Essa inovação é. Eu gosto de inovação, né? Eu gosto. Não, e na medida do possível, eu, assim, quando tenho acesso ao e-book, eu leio tranquilamente. É claro que o livro físico ele tem realmente esse charme, né? É igual o pessoal que ainda gosta de ouvir música no vinil. É uma questão Sim. de gosto, né? De preferência. Mas realmente não dá para a gente negar que a tecnologia ela acaba sendo aí muito mais prática. É muito melhor você ter um Kindle, um dispositivo com e-books armazenados, qualquer que seja, é muito mais prático você ter isso do que ter de levar a sua prateleira, a sua biblioteca para onde você vai. É bem isso mesmo, né? E pensando ainda na educação financeira, tem outros avanços que vão chegando aos poucos, mas que nem sempre atinge todas as pessoas. Não vou dizer assim, não é que seja inviável, mas que torna-se algo mais exclusivo, né? Então tem algumas plataformas aí que, vamos supor, dá a mesma função que um banco comum, mas ele vai te limitar com o que você, com a renda, com o valor que você tem. E aí, por você ter mais dinheiro lá, eles te dão mais regalias, podemos dizer assim, né? E eu vi um cliente meu que reclamou disso, né? Ele falou, mas o colega meu tem conta naquela X empresa e ele consegue, quando vai viajar, ele tem uma sala VIP para ele. Aí eu conheço a história dele e falei assim, tá, mas quantas vezes você viaja por ano? Aí ele deu uma risada e falou assim, faz tempo que eu não viajo. Eu falei, pois é, ele está num nível financeiro que ele tem essa comodidade, né? A empresa visualiza que ele vai continuar gastando, né? Então acaba inovando para ele porque ele vai pagar por isso, né? Como você ainda não paga, a ideia é que você melhore sua finança e aí você tem acesso a essa exclusividade. Você consegue visualizar assim algumas startups que são direcionadas para grupos pequenos e específicos também ou não? Ou normalmente ela abre mais geral e depois talvez acaba tornando um funil aí para os prós. Ou entraria naquela idade da viabilidade também, vai depender. Bom, uma startup ela pode sim, dependendo da demanda do público, ela pode iniciar aí de uma maneira menor, trabalhando com um público mais restrito. É claro que depende muito assim. Não dá para uma startup de repente abrir e ver que o público é tão restrito que atrapalha inclusive o movimento de escala. Porque Tá. o ganho de escala é essencial para uma startup. Então, o que ela pode visualizar é: eu vou resolver o problema desse público, mas se ele for muito específico, aí eu tenho que ampliar, tenho que trabalhar com outros públicos, tenho que realmente lidar aí com outras situações e muitas vezes até diversificando o tipo de serviço que eu vou realizar. Até porque, Tá. até porque uma startup ela pode surgir hoje como sendo uma empresa, digamos, exclusiva. Chega amanhã, já vai ter uma concorrência. Eu até deixo Tá. aproveitar e mandar. Vou mandar um abraço aqui para o Thiago, entrou aqui agora há pouco o Thiago Itida, e mandar um abraço para ele. Nós nos conhecemos, inclusive, numa imersão. A gente realizou uma imersão lá para o Vale do Silício, agora. Foi agora em outubro, do dia 15 até o dia 22. E até tô com a camiseta. Eu comprei essa camiseta aqui, eu tava junto com ele, ó. Camiseta do Golden State. E Legal. aí o que, que a gente viu lá no Vale do Silício? É realmente essa tendência das empresas de se adaptarem
e de estarem atentas à concorrência. Nós conhecemos lá, nós tivemos a oportunidade de conhecer uma empresa que está, de certo modo, ela já tem ali uma tecnologia, ela é focada em carros luxuosos, mas ela trabalha com carros elétricos. Então ela está conseguindo trabalhar a potência do motor com o rendimento de um motor elétrico, com o rendimento e com a economia de um automóvel elétrico, e ao mesmo tempo ela acaba sendo uma concorrência direta para a Tesla, porque aí o que você tem? Você tem, na verdade, essa empresa que, de certa forma, ela está se preocupando em trabalhar um produto de forma aprimorada e trazer um diferencial. O diferencial dela não está só no design dos carros, mas está, inclusive, na maneira como ela trabalha a tecnologia do motor. O motor dela é muito mais potente, é muito mais econômico, carrega de uma maneira muito mais rápida. Então, diante disso, a gente vê que as empresas, elas podem sim trabalhar com nichos específicos. Essa empresa está surgindo voltada realmente para esses carros que lá nos Estados Unidos são esses carros de luxo. Eles custam na faixa de 60, 70, 80 mil dólares. E eles têm aí essa pegada, mas ao mesmo tempo eles fazem frente com a tecnologia a uma empresa mais conhecida, digamos, que é o caso da Tesla. É claro que os carros da Tesla também têm um preço mais elevado, mas a ideia é realmente essa, é começar talvez com um público mais específico, e à medida que a empresa vai crescendo, eles vão expandindo também o mercado. É uma tendência, dá para a empresa trabalhar dessa forma sim, e com certeza se ela tiver essa visão de mercado, ela não vai deixar de ter o seu rendimento. Ela vai estar sempre buscando aí novas formas, novos produtos, novos atrativos, novas tecnologias para cada vez mais ganhar público e fazer com que esse público dê o retorno esperado. Fazer com que a receita da empresa esteja sempre numa crescente. Bacana. E você falando aí, dá até avisa para ter cuidado, porque tem uns filmes anteriores aí que empresas que entram concorrendo são assassinadas, né? Pelas grandes empresas. Tem um risco mesmo. Tem que tomar cuidado. E chegou aí, ó, em cima da hora, o Edu Calabria. Ele tem uma startup na área de imobiliária, né? Uma startup que trabalha com essa parte de imobiliária. E é bacana, legal. já tive um bate-papo com ele, que está inovando bastante. A ideia é que você trabalhe de casa, sem precisar tá saindo, né? Então, bacana também. Poxa, isso E é chega no bacana, hein? peito. Corretagem imobiliária aliada ao home office, é isso? Isso. Que legal, gente. Então, tem potencial. Ele participou daquele programa, acho que é Guerra de Startups, né, que teve a Batalha das Startups. Batalha das Startups. Isso, ele participou também de lá. Então, Bacana. Depois a gente vai bater um papo aí. Eu já vi ele chamando aqui, vamos conversar depois. E chegando Vamos. bastante gente. Já estamos na reta final, mas está chegando gente. Isso é bacana. Então, aqui, ó, depois que você falou, tem o Lucas, que deu um monte de oi. Thiago Itida, bem-vindo. Se inscreva no canal aí que sempre tem novidade, hein? Fica a dica. O Fê Bruno, Sabrina Rodrigues, quem mais? Edmilson Silva, grande Edmilson Silva, parceiro aqui, escritor, palestrante. O Edu Calabria. Tudo bom, E depois Sabrina? chegou a Márcia. Um abraço. Cross Carreira. É a parceira também, trabalha com vagas, né? A Patrícia, que trabalha com nosso carreira. Também parceira aqui também. E Edu Calabria mandando aí, ó, sucesso para vocês. A gente deseja sucesso para você também, Eduardo. Com certeza. A gente vê seu esforço aí, sua batalha, quem puder ajudar, te ajuda também. E vamos que vamos para a reta final. E eu gostaria que você deixasse. Não, eu só queria falar que depois eu vou entrar em contato com ele
Tem um pessoal do... Acho que talvez ele até já tenha palestrado já, mas tem um pessoal do Cresce, que eu acredito que seria bem interessante ele apresentar a empresa. Eu tenho uns conhecidos que eles organizam as palestras pelo Cresce SP. Bacana. Eu vou passar o seu contato para ele e vocês trocam uma Maravilha. ideia. Aí eu aproveito para indicar já. Bacana. Ó, o O legal é que você Redo falou Wagner. o Redovagno. Professor, tudo bom? Boa noite. Professor Redovagno, a gente realizou uma live na semana passada e foi muito boa. Foi ele como mediador, aí tinha, no caso, o professor Fábio Jastre, Gabriel Mota e eu. Bacana. Foi bem Fábio interessante. Jastre vai estar aqui. O professor Fábio Jastre vai estar aqui daqui 2 semanas, vai estar conversando comigo aqui. Ah, que legal. Maravilha. Você mencionou a Batalha das Startups e o nosso gestor da Inova, ele é gestor de inovação do Centro Paula Souza. É o Marcos Batista. O Marcos Batista ele foi apresentador, mentor do Batalha das Startups. Viu como o mundo é pequeno? Pois é. Acaba se conhecendo, né? É verdade. Muito legal. Muito bacana. Muito legal. Então depois eu faço a ligação você com o Eduardo. E semana que vem nós estamos aqui com o professor Ivanildo. Daqui a pouco a gente vai começar a divulgar. E é isso. Muito obrigado. Reta final. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos telespectadores, pessoal que nos segue. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Novamente agradecer a sua presença. Foi um bate-papo bacana. Com certeza teria mais assuntos para a gente puxar aqui. É um assunto gostoso de conversar. E só deixar a sua mensagem aí. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu, Walter? Realmente o tempo acaba sendo curto para a gente falar sobre tantas coisas, discutir esse assunto da inovação é sempre muito importante. Teve uma mensagem que eu já deixei meio que implícita, que está aqui atrás, que é: a vida não é só pagar boletos, que tem a ver com a... Eu acredito que a educação financeira envolve isso, e eu acredito que você também defende essa ideia de que a pessoa precisa saber se relacionar com o dinheiro, principalmente para não ficar refém dele, né? E tem essa concepção que eu acho bacana, que tem tudo a ver com um pensamento mais inovador. E tem uma outra frase minha, que é a respeito de inovação. Inovar é solucionar a necessidade alheia com empatia e criatividade. Empatia no sentido da gente estar sempre buscando compreender melhor a outra pessoa, aquilo que ela realmente precisa, e a criatividade, como eu disse no início, que é base aí para toda inovação em relação à própria análise de cenário, análise das possibilidades, tudo isso utilizando-se da imaginação. A imaginação acaba sendo fonte da nossa criatividade, do nosso processo criativo, e isso está sempre gerando inovação. Parabéns, professor. Muito obrigado. Até uma próxima. Bom descanso, bom feriado. E até semana que vem. Vamos conversar com o professor Ivanildo. Tchau, tchau. Maravilha. Obrigado, Walter. Boa noite para todo mundo. Boa noite para você. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.